Olá, pessoal! Este é o terceiro episódio da segunda temporada do EpiDip Podcast. Os vírus respiratórios são conhecidos por ter uma alta incidência durante o outono e o inverno, e por isso existe uma crença de que as doenças respiratórias resultariam do resfriamento corporal. Aliás, qual criança nunca foi advertida por tomar friagem, andar com os pés descalços, tomar sorvete ou até mesmo ficar com roupas e cabelos molhados durante o inverno? O episódio dessa semana quer saber: existe mesmo uma relação causal entre todos estes hábitos e a gripe? Bem, gripes e resfriados são doenças respiratórias contagiosas causadas por vírus diferentes. Enquanto as gripes são causadas por vírus do tipo influenza, os resfriados podem ser desencadeados por outros tipos de vírus, sendo os rinovírus os mais comuns. De fato, estudos sobre vírus respiratórios sugerem que o tempo frio e a baixa umidade relativa do ar são fatores associados ao início das infecções. Embora o clima frio e seco não seja o causador dessas doenças, e sim os vírus, tais condições podem aumentar o risco de uma pessoa ficar doente, uma vez que melhoram a estabilidade e a transmissão dos vírus e podem enfraquecer de alguma forma o nosso sistema imunológico. Mas, de que forma os fatores climáticos afetariam a transmissão dos vírus? Estudos realizados com o vírus influenza da gripe demonstraram que baixas temperaturas alteram uma espécie de cápsula de gordura que envolve o vírus, aumentando assim a sua estabilidade e a sua sobrevivência fora do nosso corpo por mais tempo. Além disso, baixas temperaturas e baixa umidade também aumentam a transmissão de aerossóis de vírus respiratórios, que se tornam menores devido à evaporação da água e podem ficar suspensos no ar por períodos mais prolongados. O frio também facilita a transmissão viral por meio de objetos ou de superfícies contaminadas. No verão, a maior incidência de raios solares contribui para a inativação dos vírus nas superfícies externas contaminadas com secreções respiratórias, diminuindo assim essa via de transmissão. Mas será que no frio realmente estamos mais suscetíveis a infecções? O papel do tempo frio no enfraquecimento das respostas imunes ainda é controverso. Entretanto, muitos estudos mostram que ambientes frios e secos têm um efeito imunossupressor sobre as pessoas, aumentando o risco de se contrair infecções. As vias aéreas superiores são a primeira linha de defesa do nosso corpo contra micro-organismos respiratórios que são inalados. Dentro do nosso nariz, o muco e os cílios atuam normalmente como uma barreira de proteção contra micro-organismos na mucosa. A mucosa é o tecido de revestimento mais interno das nossas vias nasais, que recobre toda a cavidade interna do nosso nariz. O muco é uma secreção viscosa que aprisiona os micro-organismos que inalamos, e os movimentos dos cílios ajudam a expulsar estes micro-organismos, sem deixar que eles cheguem aos nossos pulmões, por exemplo. Evidências indicam que a baixa temperatura e umidade podem causar um ressecamento dessa mucosa nasal, que então não vai funcionar de maneira adequada, uma vez que o muco fica muito espesso e os cílios não conseguem se movimentar bem nessas condições. Essas alterações na mucosa nasal deixam o caminho livre para que, eventualmente, os micro-organismos possam entrar e se proliferar em nosso organismo pelas vias nasais. Em condições de baixa umidade, como acontece no inverno, o ressecamento das nossas vias aéreas também compromete a função de algumas células de defesas, como os macrófagos, por exemplo, que são muito importantes na nossa resposta imune contra vírus. Além disso, a diminuição à exposição solar durante o inverno reduz os níveis de vitamina D, que, sendo um componente essencial da nossa resposta imunológica,
deixaria o nosso organismo mais propenso a infecções respiratórias durante essa estação. E não podemos deixar de levar em consideração os fatores comportamentais. No tempo frio, tendemos a passar mais tempo em ambientes fechados e com pouca ventilação, já que o clima em áreas externas pode não ser muito agradável, facilitando assim a transmissão do vírus de uma pessoa para outra e contribuindo para os surtos de gripes e resfriados nessa estação do ano. Então, afinal, manter-se aquecido faz diferença? Como explicado, o que os estudos de fato mostram é que os vírus se espalham mais facilmente no outono e no inverno, e o fato de mantermos o corpo aquecido pode sim ter um efeito protetor. Pelo fato de alguns estudos ainda serem controversos, a opinião científica atual descarta qualquer relação de causa e efeito entre o resfriamento da superfície corporal e o surgimento de infecções respiratórias. Foi relatado em um estudo que um possível resfriamento agudo da superfície corporal possa causar um reflexo direto na mucosa nasal, por induzir o estreitamento de vasos sanguíneos das nossas vias aéreas superiores, o que inibiria a nossa defesa respiratória e poderia causar o aparecimento de sintomas de resfriado comum. Mas isso apenas em pessoas já infectadas com o vírus do resfriado e que antes disso estavam assintomáticas. E qual a conclusão disso tudo? Podemos então concluir, com base em evidências científicas, que simplesmente andar com os pés descalços, tomar um sorvete ou ficar com o corpo molhado no outono e no inverno não causa diretamente gripes ou resfriados, doenças que só ocorrem pela infecção com vírus específicos. Por outro lado, o resfriamento agudo do corpo ou reduções bruscas de temperatura podem sim facilitar o estabelecimento dessas doenças por deixar o nosso corpo mais vulnerável na presença destes vírus respiratórios. Como sempre, tudo na vida é questão de equilíbrio. Até o próximo episódio, pessoal!